Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Conversamos hoje aqui em Contextualizando com Aldo Rebelo. Alagoano de Viçosa, ele fez carreira política em São Paulo, onde foi vereador e deputado federal, chegando a ser, inclusive, presidente da Câmara dos Deputados. Foi também ministro nos governos do PT, também na pasta da Defesa. Aldo, muito obrigado aqui pela sua presença em Contextualizando. Vamos começar agora falando de um assunto que está no domínio público e no cenário mundial, inclusive, que é essa invasão dos Estados Unidos à Venezuela com a captura do presidente Nicolás Maduro. Qual é a sua avaliação a respeito desse episódio? Flávio, em primeiro lugar, é uma alegria reencontrá-lo aqui na TV Pajuçara, abraçar os nossos telespectadores, desejar a você e a todos os alagoanos um 2026 de esperanças, pelo menos. Muito obrigado. O que acontece e o que aconteceu na Venezuela é um encontro de erros. Quais os erros? O primeiro, do presidente ou ex-presidente Maduro, que perdeu as últimas eleições de que participou, subverteu os resultados da eleição e criou um ambiente de instabilidade institucional completo na Venezuela. E a impossibilidade de ser defendido. Como é que vai defender um governo que perdeu a legitimidade porque perdeu as eleições? Esse é o primeiro erro, é o primeiro equívoco. E do outro lado, um país poderoso, habituado a promover intervenções em todos os lugares do mundo, ajudou a promover um golpe aqui no Brasil em 64, promoveu o golpe no Chile, no Uruguai, em tudo quanto é lugar. Guerras como a do Vietnã. E esse país, diante da concorrência da China, voltou seus olhos para o nosso hemisfério e viu a fragilidade da Venezuela e resolveu ali promover uma intervenção. Ali não é democracia. Democracia nunca foi um tema de interesse dos Estados Unidos. Pelo contrário, promoveu a derrocada de muitas democracias. Ali é o petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, muito mais do que a Arábia Saudita, do que o Irã, do que aqueles países árabes. E essas reservas estavam negadas aos Estados Unidos. E eles resolveram se apropriar dessas reservas, promover uma mudança de regime, ocupando, pelo menos momentaneamente, militarmente, lá com aquela intervenção, sequestrando o presidente, e agora nós temos uma situação de fato. E o Brasil precisa se prevenir, por quê? Porque nós temos ali, vizinho da Venezuela, a maior reserva de terras raras do mundo, de minérios nobres, de biodiversidade, de água doce, reserva de tudo, de petróleo ali na margem equatorial, do lado da Venezuela. Nós temos petróleo da ilha de Marajó até a fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. Então o Brasil deve ter cuidado, deve fortalecer os seus instrumentos de defesa nacional, porque, como dizia o ditado romano, se queres a paz, te prepara para a guerra. Você encontra algum aspecto de legitimidade nessa atitude do governo dos Estados Unidos? Não, não pode ter legitimidade e não pode ser pretexto, porque o pretexto você pode encontrar para tudo. Flávio, nós temos aqui um ex-presidente da República que está preso no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro, mais centenas de pessoas daquela invasão de 8 de janeiro presas, acusadas de golpe de Estado, acusadas de ameaçar a democracia, quando todo mundo sabe que aquelas pessoas não tinham condições de dar um golpe de Estado. Aquilo eram arruaceiros que podiam ter um tipo de punição, mas não ser acusados de golpistas ou terroristas. E o presidente Bolsonaro está preso, não é pelos erros que possa ter cometido quando governou o Brasil, é para ser retirado do processo eleitoral. Todo mundo sabe disso. E aqui é sempre um pretexto para tudo. Tiraram o Lula da eleição em 2018, quando ele liderava as pesquisas, foi preso com a cumplicidade do Supremo, e agora o ex-presidente Bolsonaro está preso também por um pretexto. O pretexto é esse, ameaçou a democracia.
não tinha condições de ameaçar nada. Está preso porque precisava ser retirado do processo eleitoral. Qual a sua opinião a respeito da posição oficial do governo do presidente Lula? Olha, eu acho uma posição muito suspeita. Por quê? Porque ela é uma contradição. O presidente disse numa nota que o que aconteceu na Venezuela é inaceitável, mas aceitou. O inaceitável você não pode aceitar. Se é inaceitável, você tem que tomar providências para que o inaceitável seja bloqueado ou seja enfrentado. Às vezes eu fico imaginando que o presidente Lula ou que o governo brasileiro sabia do que ia acontecer na Venezuela. É muito estranho como o presidente Lula e o presidente Bolsonaro, o presidente Trump, o presidente americano, se entenderam tão rapidamente. Porque no começo do governo foi uma ofensiva contra o Brasil, taxação de tudo quanto é produto, ameaça a todo o comércio do Brasil, punição para o ministro do Supremo, lei Magnitsky para cima e para baixo. E de repente se encontraram lá na ONU, disseram que pintou um clima entre eles, acabou tudo quanto é sanção, tudo quanto é taxação do Brasil, tiraram a Magnitsky lá do ministro Moraes. O amigo do presidente Lula, que vive nos Estados Unidos, que é dono da JBS, o Joesley, voou para Caracas. De repente, o presidente Trump disse que o Lula é até um sujeito bom, gente fino, bom sujeito. Eu digo, será que Lula não sabia dessa operação na Venezuela? E disse, então, olha, vai lá e eu vou fazer aqui um faz de conta que não gostei. Porque providência mesmo contra essa situação, eu acho que o governo não tomou. Foi uma reação assim muito moderada, muito atenuada, diferente da reação que teve o presidente Figueiredo na época da Guerra das Malvinas. Quando a Inglaterra ameaçou desembarcar tropas na Argentina, o presidente Figueiredo mandou avisar o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos: se a Inglaterra desembarcar tropas, o Brasil vai botar tropas a serviço da Argentina. E era uma ditadura na Argentina também. Mas o presidente Figueiredo, uma vez respondendo, acho que ao Alexandre Garcia, que perguntou por que ele apoiou a Argentina, ele disse porque a Argentina está aí, é nossa vizinha, como a Venezuela também é. Então eu achei a reação do presidente Lula, assim, muito suspeita para as reações que ele costumava ter e para as aproximações que manteve com o presidente americano. Você vê possibilidade de algum tipo de intervenção, não nesse nível, não, nessa amplitude, dos Estados Unidos em relação ao Brasil, por conta de divergências? Eu não vejo a possibilidade de uma intervenção do tipo da Venezuela, primeiro porque o Brasil é muito maior, segundo porque o Brasil tem instituições que bem ou mal estão funcionando. Há quem suspeite das eleições de 2022, mas eu acho que as eleições não foram fraudadas, né? A suspeita se levanta porque não houve um processo mínimo de conferência que a oposição exigia e que tem que ser feito mesmo. Mas não vejo. O que eu vejo é uma pressão sobre o Brasil por conta dos recursos naturais que o Brasil tem, que são muito importantes nessa nova economia, que são essas chamadas terras raras, os minérios raros, porque, na verdade, Flávio, nós vamos sair de um cartel de combustíveis fósseis, que é petróleo, gás e carvão, e vamos cair num cartel de terras raras, porque você vai substituir o carro a gasolina ou a diesel por um carro a bateria, que é só terras raras, é só minério. Ou seja, você não tem como escapar disso. O Brasil tem a maior reserva do mundo, não é a China. A China tem aquilo que é conhecido. O Brasil não conhece as reservas que tem, mas o mundo sabe que nós temos essas reservas e isso vai tornar o Brasil um alvo de pressão muito grande de todo mundo, principalmente dos Estados Unidos. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando nossa entrevista com o ex-ministro Aldo Rebelo. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Comigo, o ex-ministro Aldo Rebelo. Ministro,
O senhor vê alguma possibilidade de os Estados Unidos estenderem essa sua sanha intervencionista? Já está na Venezuela, dele atravessar a fronteira e ocupar, de alguma forma, a Amazônia? Não creio. Não que não falte vontade, desejo, cobiça. A Amazônia é muito desejada pelo mundo inteiro. Por quê? Numa hora dessa em que o mundo se preocupa com 3 agendas, que é segurança alimentar. O Brasil tem a maior fronteira da agropecuária do mundo na Amazônia. Terras excepcionais para a agricultura, para a pecuária, para a agroindústria, para tudo. Segundo, a preocupação com a segurança energética. Só de hidrelétricas, o Brasil pode dobrar a geração na Amazônia com 5 ou 6 novas hidrelétricas. Se você for falar de petróleo, nós temos petróleo da margem equatorial ali, do Amapá, o Pará, o Maranhão, até a fronteira com o Peru, a Bolívia e a Colômbia. Na Amazônia toda tem petróleo e gás. Você tem ali a maior fronteira mineral do mundo. Minérios raros, você tem o potássio para a agricultura, você tem o fosfato para a agricultura, você tem o ouro, tem o diamante, tem o tungstênio, tem o nióbio, tem a cassiterita para fazer o estanho, que é a liga desses eletroeletrônicos. O Brasil tem de tudo ali. E reservas gigantescas. Só a Reserva Nacional de Cobre tem 43 mil quilômetros quadrados. Ou seja, é a soma de Alagoas e Sergipe. Juntos é uma reserva nacional de cobre que o Brasil tem. Então, você tem o potássio de Autazes, você tem tudo ali. Isso gera uma cobiça muito grande, mas eu acho que, pelas dimensões do Brasil, pela imagem do Brasil no mundo, é muito difícil uma ação de força. Ação de pressão, de diplomacia, isso já está existindo. Provavelmente o presidente Lula já fez alguma coisa, mas eu não tenho dúvida nenhuma, algum acordo em torno de terras raras com os Estados Unidos. Flávio, o presidente Trump não ia retirar todas as sanções, todas as tarifas, a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes não ia tirar isso de graça. Teve um acordo aí que sabe lá Deus quando nós vamos ficar sabendo. Nesse acordo envolveu o quê? Não envolveu só o clima entre os dois. Eu acho que envolveu terras raras, eu acho que envolveu Venezuela, eu acho que tudo aquilo que o pessoal da oposição ao Lula achava que podia prometer ao Trump, o Lula, mais do que prometer, ele podia entregar. Tá certo? A situação é essa. E foi o que fez. Eu acho que fez, não é possível. Você não tem outra explicação para, de repente, depois de um discurso de animosidade, há um entendimento, tudo é retirado, tudo é zerado. Eu acho que aí, aliás, na entrevista que o presidente Trump fez depois da intervenção na Venezuela, ele não cita o Brasil nenhuma vez, ou seja, como se o Brasil não fosse nenhum obstáculo. Eu acho que isso é muito suspeito. Bom, como ex-ministro da Defesa, né, que foi um dos cargos que o senhor ocupou em governos passados, o que dizer da forma como o Brasil vem agindo em relação à defesa, da proteção da região amazônica? Flávio, é de uma negligência que beira a irresponsabilidade. O mundo diplomático conhece um princípio que foi com base nele que o Brasil negociou as suas fronteiras, que é o uti possidetis. Qual é esse princípio? É dono quem tem a posse, quem está lá presente. A Bolívia perdeu a saída para o mar, para o Chile, lá num porto de Antofagasta, porque não tinha boliviano lá. Os chilenos tomaram conta. Agora, na Amazônia Ocidental, principalmente, nós temos um vazio demográfico e um vazio econômico. Ou seja, o vazio demográfico e o vazio econômico é quase como um convite para a cobiça estrangeira naquelas áreas. E a presença das Forças Armadas é muito tênue, é um esforço grande que eles fazem, os pelotões de fronteira, mas é um aqui e outro a 1.000 quilômetros de distância, numa área completamente desocupada, em vazio demográfico e econômico, não tem uma atividade econômica, não tem um comércio, não tem uma cidade, não tem uma roça, não tem uma criação, não tem nada. Então eu acho que o Brasil precisa reforçar
desses dois vetores. Primeiro, ocupar economicamente com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social, mas ocupar economicamente. Porque sem ocupar economicamente, você não ocupa demograficamente. As pessoas vão para lá para fazer o quê? Para viver de quê? O Brasil está num processo, aliás, de desocupação demográfica, de desestimular a presença das pessoas. E a outra é fortalecer a presença militar. Que tipo de presença militar? Uma base aeroespacial ali em Tiriós ou em Roraima, uma base aeroespacial, com muito poder de fogo. Segundo, aumentar o número de pelotões de fronteira, aumentar o número de tiros de guerra, recrutar mais indígenas para a atividade militar. Terceiro, fortalecer a presença da Marinha. Nós temos 20 mil milhas navegáveis na Amazônia. Com 3 navios patrulha, você praticamente tem uma presença simbólica, ornamental. Você precisa multiplicar a presença de navios para patrulha e de lanchas que fiscalizem a fronteira e coíba, principalmente, o crime transfronteiriço, que acontece na Amazônia o tempo inteiro. O que dizer do tráfico de drogas na região amazônica, que a gente sabe que é bastante agressivo? Flávio, eu passei na Amazônia 4 meses em 2023 para escrever um livro. Percorri toda a Amazônia de carro, transamazônica até a 163, que desce para o Mato Grosso. E o que eu vi lá? 3 estados paralelos na Amazônia, disputando o espaço. O estado oficial, que é o governo federal, as prefeituras, os governos estaduais, muito fragilizados. O estado paralelo do crime organizado, do narcotráfico, dominando os rios. Em algumas cidades da fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru, o narcotráfico, isso dito por prefeitos, o narcotráfico já é o maior empregador. Ele já exerce funções de Estado. Eu vi lá de delegados de polícia da fronteira, o narcotráfico, ele investiga o outro grupo, ele prende, ele julga e ele executa a sentença e manda para o delegado. Saíram do espaço aéreo, porque a aeronáutica hoje tem a lei do abate, que pode derrubar o avião do tráfico, desceram para os rios, onde a Marinha não tem condições de patrulhar, e nem as polícias militares da Amazônia têm uma lancha sequer. Então, esses 3 estados paralelos dominam, com o terceiro sendo das ONGs, que é o governo de fato, governando de dentro do governo federal, porque manda no IBAMA, manda na FUNAI, no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério das Populações Indígenas e, em parte, no Ministério Público Federal. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre política. O que é que existe de concreto sobre a informação que surgiu no final do ano passado, de 2025, sobre uma candidatura sua à presidência da República? Flávio, eu recebi um convite do partido Democracia Cristã, que é presidido por um alagoano, que foi deputado comigo, integrou a mesa diretora da Câmara quando eu era presidente da Câmara, que é o deputado João Caldas. Ele tomou conta desse partido, Democracia Cristã, que é um partido antigo, tem 80 anos, já passaram pelo partido o ex-governador Franco Montoro, o ex-presidente Jânio Quadros, e eu recebi esse convite para ser candidato à presidência da República pelo Democracia Cristã e resolvi aceitar como um desafio para colocar no debate e na agenda da sucessão presidencial temas que eu julgo muito importantes, que eu conheço de perto, como é o caso mesmo da Amazônia, que está congelada, bloqueada. Nós temos todo mundo ali explorando o petróleo da margem equatorial, menos o Brasil. E agora as Forças Armadas já advertiram que a cobiça dos Estados Unidos pode passar do petróleo da Venezuela para o petróleo do Brasil na Amazônia. Então, eu quero colocar o tema da Amazônia no debate. A retomada do desenvolvimento. O Brasil está um país encalacrado, o Brasil não consegue crescer. A dívida pública do Brasil está fora de controle, porque você só reduz a dívida pública com taxa de crescimento maior. A redução das desigualdades, a valorização da democracia, que o país virou uma área de intolerância completa. E, além disso, também a agenda da segurança pública e da defesa nacional. Bom, com o país dividido entre bolsonarismo e lulismo, qual o espaço que o senhor pretende ocupar nessa disputa? Eu creio que essa divisão, além de falsa, de superficial,
porque o país está dividido artificialmente. Flávio, se você for num posto de gasolina aqui em Maceió, o preço da gasolina na bomba é o mesmo para qualquer eleitor. O frentista não pergunta em quem você votou. Diz, não, o seu preço é menor porque você votou no Bolsonaro, o seu é menor porque votou no Lula. O preço é o mesmo, o preço da comida é o mesmo. A violência, quando alguém assalta um cidadão em São Paulo, na Avenida Paulista, que é onde mais se assalta telefone no mundo, celular, o assaltante não pergunta em quem você votou. Ele rouba o seu celular. Então, a violência, o preço da comida, tudo é igual para todo mundo. Por que é que a solução para esses problemas também não pode unir o país? O país precisa se dividir entre preto e branco, porque agora tem uma moda de dividir o país em preto e branco. Dividir o país por orientação sexual. Até a Guerra das Havaianas nós testemunhamos recentemente. O mundo, eu estou lendo um livro em francês que me trouxeram da Suíça, chamado A Guerra dos Metais Raros. Aqui no Brasil nós resolvemos fazer a Guerra das Havaianas. Então eu acho que as pessoas vão buscar uma alternativa para essa polarização. Eu acho que tem coisas que as pessoas admiram, tanto no Lula, talvez a preocupação com a questão social, com os mais pobres, quanto no Bolsonaro. A valorização da família, do nacionalismo, do verde e amarelo, dos valores religiosos. Ou seja, o país não está dividido também à toa, porque uma parte vê coisas boas num lado e vê coisas boas no outro. Agora o seguinte, será que não é possível reunir as coisas boas de todo mundo no interesse nacional, no interesse comum? É esse o meu pensamento. Se isso vai corresponder à vontade e à necessidade das pessoas, seja lá o que Deus quiser. Essa decisão de se candidatar é irreversível? Totalmente. Eu tenho uma vida de aventuras no melhor sentido da palavra. Quando eu saí daqui, deixei o meu curso na Universidade Federal de Alagoas para presidir a UNE, todo mundo era contra. O saudoso Juarez Ferreira, acho que era diretor jurídico da UFAO e marido da minha professora de filosofia, disse, não faça isso, termine o seu curso, nós te mandamos para a França, você volta para dar aula, podia também advogar, já estava estagiando no escritório do doutor Alain, mas eu fui para a aventura. E lá também fui candidato a vereador numa aventura, fui candidato a deputado numa aventura. Boas aventuras, porque graças a Deus passei por 4 ministérios, presidência de Câmara, Secretaria da Casa Civil do Governo de São Paulo, Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, fui vereador, fui deputado, fui presidente da Câmara. Nunca tive uma conta minha rejeitada no Tribunal de Contas. Não tenho nenhum processo no Supremo, não tenho nenhum. Eu fui ao Supremo como testemunha, como réu, graças a Deus eu nunca apareci lá e nem pretendo aparecer. Então eu acho que eu tenho uma contribuição a dar ao meu país. 4 ministérios, experiência muito grande na administração pública, no legislativo e no executivo. Eu acho que posso ajudar o Brasil a fazer um debate construtivo e sério sobre o nosso futuro. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Contextualizando e, para encerrar, uma mensagem para o cidadão brasileiro, para o eleitor brasileiro. Uma mensagem de confiança e de otimismo. Não existe país no mundo mais preparado para resolver os problemas próprios e os problemas do mundo do que o Brasil. Quando o mundo precisa de comida, é o Brasil que pode oferecer. Quando o mundo precisa de minério, é o Brasil que pode oferecer. Quando o mundo precisa de energia, é o Brasil que pode oferecer. E quando o mundo precisa de paz, é o Brasil que é uma referência, um país pacífico e um país pacificador. É essa a visão que eu tenho da minha gloriosa pátria, do nosso país. Ok, você pode rever essa entrevista com o ex-ministro Aldo Rebelo no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Tenham todos um bom final de semana.